Prescott Leck, pioneiro da psicologia da autoimagem, diz que podemos ter pensamentos negativos em relação às nossas capacidades baseadas nas nossas crenças limitantes incrustadas no nosso ser. Mas ele também diz que podemos vencer medos através de 2 starts. Crenças positivas. Somos capazes de fazer parte daquilo que nos cabe com certo grau de independência. E a segunda, há algo dentro de nós que nos torna iguais em termos de possibilidade para o desenvolvimento de talentos e capacidades. E no vídeo de hoje, com esse título, Prospecção, primeiro movimento que o supervisor gestor tem que acertar. A prospecção é o fator mais relevante para o fornecedor food service. Então, é essa a missão do supervisor, gestor, quebrar mitos e acertar estratégias. Esse vai ser o nosso bate-papo de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e nesse canal você acessa informações, dicas e estratégias personalizadas para o fornecedor, distribuidor, atacadista, produtor, food service. Quando fazemos algo pela primeira vez, é quase que normal que nem sempre ou nem tudo saia perfeito. Até porque perfeição não existe. Quando você andou de bicicleta pela primeira vez, provavelmente caiu muitos tombos e nem por isso desistiu, porque tinha um estímulo de outras pessoas, de outras crianças, enfim, normalmente a criança é mais liberta disso, que motivava a continuar tentando aprender a andar de bicicleta. Já na fase adulta, às vezes as coisas complicam um pouquinho, mas hoje em dia eu diria que até os adultos estão mais determinados, a fazer uma atividade tão prazerosa como essa. Então, há as dificuldades iniciais. O consultor de venda interna digital, ele não pode focar na perfeição e nem ficar aguardando os aplausos ali das suas primeiras ou eternas atuações. O medo de ligar para um cliente, ele vem acompanhado de crenças, mitos e desinformação técnica. Então vamos pontuar cada um destes entraves, que atrapalham a iniciativa e tornar esse processo da venda algo consistente. Então vamos à primeira questão, que é a crença. A crença está mais voltada para algo criado na mente de uma pessoa e não necessariamente da mesma forma de outros, Então tem que se livrar dessa questão do auto-julgamento, que é um dos fatores que acaba postergando ou acaba evitando o profissional de venda interna acaba evitando de executar essas ligações com a frequência necessária por conta dessas limitações autoimpostas. O gestor tem que se colocar na pele desse profissional, desse consultor de venda interna, ou se você também for aquele empreendedor que faz tudo, então tem que se colocar e não se judiar tanto nessa questão da perfeição das ligações. O gestor, o supervisor, ele precisa se colocar na pele desse consultor de vendas para que ele consiga transpor essas dificuldades iniciais. Há um mito muito forte que com relação à aceitação da ligação por parte do cliente food service. O food service tem características muito peculiares. Em alguns momentos ainda há uma necessidade grande da intervenção de um profissional de vendas, de atendimento, para
instruir melhor aquele cliente sobre um produto, um serviço ou um equipamento. O cliente ele consegue ter mais segurança com a formalização de alguns passos que são definidos, são esclarecidos nessa conversa com o consultor de vendas. E o mito em si é a questão do cliente não aceitar essas ligações por conta de comportamentos desonestos aí no mercado, então ninguém mais liga e ninguém mais recebe ligações. No food service não é bem assim, e vários outros tipos de negócios, e essa desconfiança, esse medo, ele pode ser ajustado em função da informação desse profissional e do treinamento para fazer essas abordagens. No lugar das ligações, e aí também é um outro mito, os clientes passaram a preferir mensagens através do WhatsApp. Então, aqui não é nenhuma questão de mito, é uma questão de entendimento. O WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas no mundo inteiro e é uma ferramenta importante para encontrar esse cliente rapidamente, para acessar de uma maneira mais informal. Então, ela é extremamente usado e tem que continuar assim. Agora, cada ferramenta digital tem a sua função e tem o seu momento de uso. Então, de fato, o WhatsApp ele facilita e ele é usado numa frequência muito maior hoje em dia que as ligações, e está tudo bem. Por quê? Porque o cliente é quem decide, é quem escolhe qual é a maneira que ele prefere ser acessado, digamos assim. A diferença está em saber quando utilizar o WhatsApp. Vamos imaginar que o consultor de vendas ele está fazendo uma prospecção e durante a exposição dessa oferta ele precisa argumentar, ele precisa quebrar objeções, tirar dúvidas e ter ali um fechamento da sua oferta. Você acredita que um chefe de cozinha, um comprador, né, às vezes tem redes grandes ou vários estabelecimentos, às vezes um comprador cuida de vários locais, tem várias atividades, você acha que ele vai ficar no WhatsApp, na mensagem, enviando, recebendo quebra de objeções e argumentos? Vai ser um pouco difícil, porque tem uma outra característica do comprador ou até do próprio dono de um restaurante, por exemplo. Tempo para ele é algo valiosíssimo. Então, mesmo através de mensagens, ele não vai ficar horas pendurado ali, tendo que responder, rebater, tirar dúvidas, réplica, tréplica. Não existe isso. É muito pouco provável. O WhatsApp ele cabe muito bem na questão das mensagens, seja de texto ou de voz, quando a negociação ou ela está no início, é uma breve apresentação e quem está recebendo vai precisar de um tempo para digerir aquelas informações, ou já passou por essa fase e agora é quase que acertos, detalhes finais. Já não há mais dúvidas, já não há mais objeções para serem colocadas. Até porque, imagina você que nesse meio tempo que um consultor de vendas está dedicando esse tempo todo para fazer o funil de vendas num processo de mensagens ou de uma videochamadas, provavelmente o celular dele vai informar ali, ainda que esteja no silencioso, que há outras pessoas querendo falar com ele, e da mesma forma vai acontecer com o comprador lá no restaurante, por exemplo. Ele pode estar sendo, um outro fornecedor pode estar querendo conversar com ele, ele pode ter que resolver outras questões, ser chamado ali. Então, o tempo para ficar nesse formato e tornar essa conversa longa é que ele não existe para esse tipo de profissional.
Então, prospecções mais elaboradas, clientes com particularidades muito específicas. Exemplo, se você tem um restaurante de especialidades, frutos do mar, por exemplo. Então, você está tentando conquistar um cliente que também tem uma proposta, né, de se diferenciar na região que ele atua. Provavelmente ele não é o único, né, com raras exceções, restaurantes que é focado ou tem no seu cardápio frutos do mar. Então, vai passar pela fase da variedade do produto, da qualidade, do frescor, e outras características que quem utiliza esse produto vai querer ter certeza, vai querer conferir. Então, o fato de o produto estar exposto na internet, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, onde for, para um comprador dos estabelecimentos comerciais, não é o suficiente. Há de ter outros questionamentos. Como é que é a entrega, como é que é a procedência daquele produto. Então, são fatores que são importantes para aquele cliente e, às vezes, essa confiabilidade ela não transparece ali numa simples mensagem. Outra questão, às vezes, são os valores e os volumes. Imagina, um cliente, ele vai fazer uma compra, ele precisa de uma variedade de pescados, ele vai comprar um volume, de certa forma, considerável, e ele precisa ter uma certeza ali da qualidade daquele produto e outras questões que envolvem validade já está dentro do fator qualidade, mas outras características, às vezes, de exigência de um chefe, ou simplesmente de um lugar que não é nem tão sofisticado, mas às vezes está dentro de um circuito cultural de alguma determinada cidade que já é conhecida por suas características. Então, tudo isso é preciso levar em conta. Então, não tem certo e nem errado. A ferramenta digital, ela é definida, ela é escolhida pelo cliente. O papel do consultor é mostrar que, se ele fizer uma ligação, por exemplo, em alguns momentos, principalmente nessa questão, quando houver alguma dificuldade de fechamento, de argumentação, enfim, ele ter a permissão do cliente para ligar, fazer uma ligação, para tirar dúvidas. Uma vez permitindo, não quer dizer que você só vai falar, o consultor só vai falar com o cliente através de uma ligação. Não, pode ser através de um e-mail, a própria mensagem, ou uma mensagem de voz, ou uma videochamada, por exemplo. Você quer mostrar algo para o cliente, ou quer fazer uma conferência, quer apresentar um determinado lançamento lá de um azeite, de um vinho, por exemplo, você quer mostrar para o chefe, quer mostrar para os garçons, para os funcionários, enfim, e quer fazer tudo isso, essa apresentação, essa mini apresentação naquele momento, né, num espacinho ali da venda. Ele quer o dono ou o responsável pela compra, quer que outros profissionais já tomem pé da situação e ajudem ele a validar a escolha por aquele fornecedor, a escolha daqueles produtos. É algo fantástico, porque agiliza, sim, muita coisa, o tempo de muita gente. Em questão de minutos consegue resolver. Aí já um funcionário ou uma outra pessoa pode ter uma dúvida, já esclarece na hora, então todos ganham com isso. Mas o cliente tem que dar o ok, né? Olha, eu prefiro que você me mande as informações via WhatsApp, eu prefiro que você confirme através de um e-mail, mas no dia a dia vamos nos falando, você me manda uma mensagem ou vice-versa. O jeito, a maneira como vai ser encaminhado isso é definido pelo cliente. E a grande vantagem da venda interna digital é que com um único aparelho,
que digamos que seja o celular, um único aparelho, o profissional, o consultor de vendas, tem todas essas ferramentas num único lugar. Na questão da utilização ainda do WhatsApp, ainda que seja uma ferramenta extremamente democrática e informal, onde pede expressões rápidas, não são frases tão elaboradas, algumas coisas são permitidas, né, em função da facilidade, da rapidez, às vezes as palavras são frases mais reduzidas, enfim, mas tudo isso precisa ser cuidado, né? A cadência, a permissão, a aceitação do jeito de falar, de se expressar, é melhor ir de uma maneira, ou enfim, no dia a dia, praticar isso de uma forma mais convencional e aos poucos, com o relacionamento do cliente evoluindo, ele que vai dando essa permissão, ele que vai dando essa liberação, para que não fique, às vezes, posturas inconvenientes que vai fazer com que o cliente desista do atendimento daquele consultor de vendas e, por consequência, daquela empresa. E é bom ter presente que a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é feita, ela não está estabelecida apenas para ligações. Ela vale para todo e qualquer contato através de e-mail, através de mensagem, através de ligações, de tudo desses acessos digitais com os clientes. Então, para toda e qualquer situação, o cliente, o consultor de vendas, deverá ter a permissão desse cliente. É claro que uma primeira vez não tem como saber, a não ser agindo, né? Mas imediatamente tendo ali a orientação do cliente, tem que seguir da forma correta. A ligação, ela ajuda a otimizar resposta na hora, né? Porque às vezes um e-mail ou até uma mensagem de texto, ela fica para ser vista depois responde, num horário que está mais tranquilo, enfim, as pessoas não ficam o tempo todo, né, penduradas ali ao telefone. Então, a ligação, ela, digamos assim, ela agiliza a resposta. Se já está tudo mais ou menos encaminhado, organizado, enfim, ela agiliza, não precisa pensar, né? A não ser que vai avaliar uma grande proposta. Mas essa é a vantagem da ligação. E é nesse momento que ela pode ser utilizada para quê? Para agilizar um fator que é fundamental, que é aumentar a base de clientes, por exemplo. A base de clientes é a estrutura, o apoio de um negócio. E no food service, ou no mercado de maneira geral, você não pode depender sempre dos mesmos clientes. Imagina, vá que aconteça algo, vá que tenha alguma dificuldade com um deles, isso acaba quebrando, né, a previsão de faturamento. E outra questão também igualmente importante, impedindo que esse fornecedor e esse setor de venda interna digital escale o faturamento. A venda interna digital tem que escalar faturamento, não pode viver só em função das mesmas, orbitando em torno dos mesmos clientes, os mesmos resultados, tudo igual. Isso não pode. Não pode que em algum momento, às vezes, de repente, isso pode quebrar aquele fluxo necessário para a existência daquele negócio e para o próprio ganho ali do consultor de vendas. E nós poderíamos pensar em termos de estratégia que otimizar a base de clientes, como eu falei, é a primeira. A segunda questão é a manutenção. Manter aquilo que já foi conquistado. Isso deveria ser prioridade e ser tratado de uma maneira estratégica dentro do negócio. Porque uma vez conquistado, por que perder?
E depois, ou melhor, antes até do porquê perder, é como manter, né? Como manter o cliente já conquistado. Isso às vezes as empresas ficam naquela euforia, conquistei um cliente, já fiz o meu primeiro pedido, está tudo ok, mas a partir dali começa a escorregar no atendimento. Ou deixar de fazer aquela manutenção que o cliente perceba que ele continua sendo importante. Então, o supervisor tem que trabalhar na mente desse consultor de vendas e na dele também, que isso tem que ser prioridade. Então, hoje, se ele tem 100 clientes na base, ele tem que terminar o próximo mês com 105, 110. O próprio supervisor de vendas tem que construir, porque normalmente o gestor, o gerente, enfim, eles dão os desafios mais gerais, né? Ter tantos clientes ativos e ter um X de faturamento. Mas para chegar esses dois grandes indicadores, é preciso agregar uma série de ações e atitudes, e a gente vai falar de algumas aqui, para poder acontecer o aumento de faturamento, o aumento da base de clientes. Uma das questões que ajuda a não perder clientes, por exemplo, já conquistado, e mantê-los satisfeitos, é a questão do pós-vendas. Que as pessoas, às vezes, ou os profissionais, às vezes, vêm de uma outra empresa que não tem a mesma cultura, não dão a mesma importância para isso. Há algumas empresas também que deixam isso de uma maneira muito eventual, deixam ali na mão do consultor de vendas, ele vai fazer se ele quiser, se ele lembrar, porque às vezes ele não tem isso na rotina. Então, tal qual, ou melhor, tanto quanto o faturamento, o pós-venda precisa ser praticado. Né? Isso é uma forma de diferenciação. E a segunda estratégia que precisa ser conduzida aí, né, dentro desse movimento do gestor e do supervisor de vendas, que já falávamos antes, que é a prospecção, né? Então essa captação ela precisa ter um número, precisa ter uma meta de prospecção. O nome já diz, prospectar vai passar por um funil, vai passar por fases que a gente pode ver mais adiante, mas o número de clientes conquistados, a conquistar, melhor dizendo, ele precisa estar estabelecido. É 5 clientes a cada mês, é 6 clientes a cada mês, e ainda o profissional, o consultor de vendas, ele tem que ter um número base para chegar e manter. Precisa ter 100 clientes, precisa ter 120 clientes. Então, e às vezes não é o mesmo trabalho, né, supervisor? Aí tem que personalizar o treinamento. A necessidade de um, às vezes, não é exatamente a de outro, mas tem que conduzir, tem que ajudar esse profissional chegar nesse objetivo. Não basta apenas dizer que você tem que ter 120 clientes. Mas como ter 120 clientes? Esse como que às vezes precisa ser melhor acomodado aí no dia a dia dos profissionais. E uma outra questão é a recuperação. A recuperação é uma outra estratégia que tem que estar ali no dia a dia, né, na mente dos profissionais. Mas para estar na mente, precisa também ter controle e análise. Mas se um cliente parou de comprar, por quê? Ele teve alguma dificuldade que é dele, ou está inadimplente, ou fechou o estabelecimento, enfim. O que foi que aconteceu? Então, essas análises, elas não podem passar o dia, a semana, né? E não saber o porquê, o que está acontecendo nesse sentido. Tem que ver com o consultor de vendas. E às vezes não é numa mensagem de WhatsApp cheia de emojis, por exemplo, que o consultor de vendas de repente vai mandar questionar o cliente por que ele não está comprando, e ele vai dar uma resposta qualquer, algumas vezes.
porque ele não tem trabalho nenhum, é só livrar ali do consultor de vendas. Já uma ligação organizada, verificação de dados com antecipação, esse cliente comprava 10 itens, agora vem caindo, está comprando 3, 4, cada mês está comprando, diminuindo aqui o número de itens. Antes eu tinha um ticket médio, né? A venda desse cliente era 500, agora está em 350. Para aquele outro cliente de grande potencial, meu faturamento, eu vendia 2.000, agora caiu aqui para 1.000. E o contrário também, nossa, que interessante, esse cliente aqui está tendo um desempenho bacana, então tem que, se esfolar muito, porque deve ser um cliente que deve estar sendo assediado aí pelo mercado. Então a recuperação de clientes não pode ser, perdi, tá, tudo bem, fazer o quê? Não, tem que criar processos e documentar o que tem que ser feito, né? Isso é muito importante. Inclusive, alguns clientes às vezes param de comprar, não é nem em função do preço, não é em função de um produto ou outro, muitas vezes pode ser alguma dificuldade com aquele consultor de vendas. E às vezes o supervisor, o gestor, ele não se arrisca a entrar em contato com o cliente e tentar entender o que está acontecendo, como ele pode ajudar, como está sendo o atendimento daquele consultor. Às vezes o supervisor direto ali, ele não pratica isso, porque muito por conta da correria, do dia a dia, que ele não tem tempo, enfim, e acaba passando batido algo muito sério. E o cliente, pensa bem, o cliente não vai dizer para o consultor que ele não está satisfeito com o atendimento dele, porque o que isso vai resolver? Né? De certa forma já foi quebrado ali um pouco da confiança, ou enfim, da naturalidade, né, ou do prazer de conversar com aquele profissional. Então, só uma intervenção, uma preocupação, uma demonstração de preocupação superior para demonstrar que, olha, essa empresa aqui é organizada, estamos atentos aqui aos nossos clientes. É importante o cliente estar satisfeito. Uma demonstração de satisfação é ele estar comprando. Se não está comprando, tem que entender o porquê, alguma coisa está acontecendo. Então, este papel do supervisor é crucial. E uma preparação de prospecção, como ela poderia ser feita? Eu separei aqui em 11 itens, né? 11 itens, não estou detalhando nenhum deles, mas se você, supervisor, gestor, enfim, fornecedor, comentar aqui, me mandar uma mensagem inbox lá pelo Instagram, no Facebook, podemos detalhar e fazer um pouco mais aberto, um pouco mais detalhado cada item da prospecção. Mas tem que ser interessante, tem que ser aí um desejo de vocês. Mas eu coloquei aqui a primeira questão, que é definir um nicho. Se um consultor de vendas começa a trabalhar, começa a prospectar de forma aleatória, funciona em alguns momentos, mas isso fica mais voltado para fazer volume. Por que a estratégia de nicho, que uma das questões que eu me proponho, um dos pilares aqui do meu método, é ter uma estratégia de nicho? Porque o nicho desenvolve o profissional, amplia o conhecimento daquele tipo de negócio, começa a entender as necessidades pontuais, as características. Então, é uma série de resultantes que a estratégia de nicho consegue trazer para o negócio. Por isso que, ao prospectar, se o consultor de venda, se o supervisor, o gerente, tiver a oportunidade de fazer algo, nem que seja alguns momentos do dia,
2 horas do tempo ou um período, né, de manhã ou de tarde, vamos prospectar um nicho de restaurante vegano, por exemplo. Então, se você tem um profissional ou se tiver um time, um pequeno time de vendas, no final de uma manhã, por exemplo, todos, né, ou tanto em seguida que possa ser conversado aí com todos, cada um nas suas regiões de prospecção, todos os que estiverem focando nesse nicho, terão conhecimentos variados, vão se deparar com informações valiosíssimas como os produtos mais utilizados, o preço médio de alguns produtos, os maiores desejos desse estabelecimento em relação ao fornecedor, as pretensões deles em relação ao mercado. Então, o nicho ele constrói um conhecimento de causa, atualizado ali em tempo real, que pode ser utilizado depois de colher essas informações, reunir essas informações, isso vira num aprendizado para um time de vendas ou para o próximo consultor de vendas que for entrar na equipe, no time. O resultado é um resultado muito mais qualificado para todos, né? Que vai em direção à efetividade. Então, eu coloquei aqui a definição do nicho, que é fundamental, conhecimento antecipado sobre aquele cliente, que isso pode ser visto nas redes sociais. Dificilmente ele está fora do Instagram, de um Facebook ou de uma outra rede social que está ali no trend, né? Então, é possível ter muitas informações antes de ligar para esse cliente. Jamais deixe um consultor de vendas ligar sem se munir de informações. Cardápio, quanto tempo está no mercado, às vezes aparece, qual é o diferencial daquele lugar, às vezes está explícito ali no logo ou na marca. Que horas que ele funciona, que hora que abre, que hora que fecha, se ele está numa região central ou não. É muito interessante a reação do cliente, torna a venda muito mais... A evolução do contato torna mais possível quando o profissional sabe informações antecipadas. Desenhar uma estratégia, digamos, se você estiver no período do dia ou da semana de prospectar uma churrascaria, por exemplo, estude também antes, né, todos aí ou de alguma maneira, quais são os itens que são consumidos em média, né, ou normalmente numa churrascaria, ou numa casa de massas, ou um buffet executivo, ou numa especialidade aí de grelhados. Então, não é só ter as informações do cliente, mas isso é um outro facilitador que a estratégia de nichos propõe. Que ao mesmo tempo que você se volta para o cliente para estudá-lo, para saber as informações, você também revisita o negócio e vai falar com mais propriedade. Já vai eleger alguns itens assim de pronto sobre aquela especialidade relacionada àquele lugar. Então, a estratégia de nichos ela tem um valor assim fantástico e facilita a vida, organiza o processo de prospecção e traz ali a efetividade do contato. Então, não é só desenhar um funil e colocar um script base que você tem aí na internet, tem um monte de script. Scripts não é o problema, né? O desenho do funil de vendas não é o problema. O problema é você organizar uma estratégia que tem um começo, tem um meio e tem um fim. E tem muita coisa que começa no supervisor de vendas, começa no líder comercial,
Por isso que essa linguagem é uma linguagem que ela não é muito fácil, mas é que eu mais gosto em função dos resultados. Obviamente também aqui coloquei a quarta como um script, né? Ter um script base para entrar nesses clientes, para seguir essa conversa. E um CRM. Um CRM, a maioria dos meus vídeos eu falo isso, que hoje está extremamente acessível, é possível para a maioria das empresas e tem que ter. Tem alguns até que gratuitos, mas para negócios, eu acho que não é legal. Precisa de um suporte, precisa de alguma coisa que, né, numa dúvida, numa falta, possa ter como resolver. Então, eu, tanto quanto possível, enxergar o mercado, enxergar a sua atuação, organizar a atuação de vendas na forma de estratégia de nicho, eu acho a melhor saída, né? Certificar-se se há eventos ligados ao setor, ligado àquela atividade, digamos que esteja acontecendo algum evento, algum encontro, algum festival, algo de projeção, né, onde reúne pessoas, onde é público, tem um chamamento bastante grande, está em evidência. Então, tudo isso precisa ser pesquisado. E o supervisor de vendas, ele tem que dividir o seu dia para coisas que são inevitáveis, aquela correria, resolve isso, resolve aquilo, mas ele tem que reservar tempos para pessoas, que são os consultores de vendas, e para organizar informações do seu negócio e captar novas informações, subsidiar a equipe com dados que às vezes o consultor de vendas não viu, não tem o hábito de ver, enfim. Então isso pode passar batido e aí perde-se oportunidades, né? Então, às vezes tem um consultor de vendas que já atua em um determinado nicho, por exemplo, hamburguerias, né? Tem um profissional que tem várias, já está atendendo várias hamburguerias, então ele tem ali coisas para contar muito interessantes para um grupo que em algum momento também vai focar nas suas hamburguerias de determinada região, não são as mesmas, mas pode aproveitar com certeza esse conhecimento. Ter materiais personalizados. Hoje em dia, com a internet, com as facilidades das ferramentas gratuitas ou as que paga bem pouquinho, é possível criar materiais muito interessantes para personalizar a informação. Não faça coisas de volume para o food service, não é de volume, mas algo igual para todo mundo, que o cliente percebe isso muito rapidamente. Então, você só personaliza aquilo que você conhece, né? Qual é o desejo daquele cliente, de preferência tem que transparecer nessa comunicação. Os produtos carro-chefe daquele nicho. Então, se eu estiver falando de churrascaria, se eu trabalho com proteína animal, estou no páreo aí para a questão das carnes, por exemplo. Agora, tem alguns produtos que são intrínsecos ali à questão do churrasco. Então tem que aí pesquisar um pouco dentro desse universo para ver o que, além de carnes, que às vezes pode até nem ser o seu forte, né, do fornecedor, e para ver que outros produtos, que outros equipamentos, que outros acessórios são interessantes e eles podem estar sinalizados nessa comunicação. E por fim, os prováveis objeções e a forma de resolver isso, de quebrar essas objeções. Então, baseado nessa junção de conhecimentos, algumas pré-ligações podem ser feitas também, é uma coisa bem bacana.
Pré-ligações é uma coisa também muito legal que o supervisor pode executar algumas. Eu sempre gostei de me colocar à prova também, porque é muito fácil dizer para alguém, vai lá e faça isso, vai lá e faça aquilo. Quero ver você fazendo para ver se você vai ter resultado também, se isso que você está colocando acontece. Então, eu sempre gostei muito de me colocar à prova. Eu vou ligar para esse cliente, eu vou fazer uma prospecção, eu vou tentar abrir um cliente, ou eu vou tentar quebrar essa objeção. Isso é muito importante. Eu acho que a gente passa confiança e credibilidade do nosso trabalho. E ajuda de fato. O fornecedor, o supervisor, antes de mais nada, ele é um facilitador. E uma questão aqui só para eu não esquecer, que eu esqueci aqui de pontuar, se você é bem pequeno ainda, você tem ainda um único profissional que pode ser até você, um empreendedor, um representante de marcas, enfim, está estruturando o seu negócio, você tem que ter essa postura, esse hábito de reservar um tempo para prospectar. Você é um produtor aí de bebidas artesanais, por exemplo, de queijos artesanais, você tem que reservar um tempo para ter uma postura ativa aí, indo para o mercado para buscar novos clientes, para falar aí, oferecer o seu produto e colocá-lo em evidência. Não deixar apenas na vontade dos possíveis clientes. Às vezes tem, por exemplo, uma alta gastronomia, um chefe, ele tem às vezes algumas particularidades, alguns resultados que aquele produto que ele precisa, aquele queijo que ele precisa, aquele tempo de maturação. Então, às vezes são coisas muito pontuais, elas não aparecem lá no Instagram. Vai precisar de uma conversa. Então, por isso, estar habilitado para conversar digitalmente, fazendo uma ligação, mandando um e-mail, mandando um WhatsApp, uma videochamada, uma videoconferência, é fundamental. Ainda que você não tenha ainda o CRM, mas você vai ter que registrar em algum lugar, ou seja, numa planilha, tem uma série de coisas gratuitas. Se aqui nesse vídeo, alguém que verificar isso em seguida ou em algum momento e quiser saber algo mais pontual em relação às ferramentas, me manda uma mensagem inbox e vai ser um prazer aqui falar sobre isso. Uma outra questão que na prospecção ela tem alguns componentes, tem fracassos, tem sucessos, tem que ter ambição, isso é uma das características, um interesse autêntico, real, verdadeiro de entregar uma solução, uma capacidade para aprender, reaprender, latente. Às vezes a gente está um pouquinho desmotivado, às vezes não está muito afim de fazer um negócio, mas tem que se voltar. E por isso que, estando sedimentado essa forma de conduzir, quando a gente às vezes não está num desempenho muito legal, vai lá no manual, tem aquilo que diz, se tudo vai mal, consulta o manual, se tudo vai bem, consulte também. Para se abastecer de dados e de informações que dê esse entusiasmo, esse desejo de executar aquela atividade. E tem que ter essa capacidade, e se não tem, desenvolve, que é transcender dificuldades e obstáculos. Não está escrito em lugar nenhum, nunca ouvi falar de nenhuma técnica que você vai fazer algumas prospecções ou todas as prospecções que foram feitas vai vender na primeira. Não conheço. Então, claro que pode acontecer, mas não dá para executar essa atividade esperando que isso ocorra sempre. Sempre não existe.
Então, reservadas as exceções que elas existem, né? Mas a venda, hoje em dia, principalmente, ela pressupõe resolver algo, né? Ajudar alguém a resolver algo, ou prover soluções. Então, a venda, o faturamento, ele é consequência. Isso aqui não tem nada a ver com a pessoa precisa ter anos de profissão, ter anos de experiência para ser um bom vendedor, para ser um bom consultor. Eu diria que hoje em dia tem tanta informação técnica que eu acho que antes de que é um bom vendedor? Né? É aquela pessoa que ela tem esses componentes que eu falei antes. Ela gosta de atender, ela gosta de resolver, ela gosta de se relacionar e tem ambição, né? Porque todos esses componentes, essas atitudes, se bem feitas, trarão um benefício que são mais comissões, mais aquisições na vida pessoal, enfim, o que quer que seja. Então, a única pré-requisito seria gostar, né, ou ter alguns desses elementos e se imaginar nessa atividade de negociação, de vendas, por exemplo. E sempre lembrando, a gente negocia desde que nasce, né? As crianças negociam para ficar até mais tarde vendo televisão, negociam para usar um tablet, às vezes tem que negociar para que chegou com uma nota baixa, o que vai fazer. A vida é negociação o tempo inteiro. A vida de qualquer pessoa é negociação, até consigo mesmo. Quem sabe eu como isso, quem sabe eu não como tanto isso, porque se eu comer vou, né, engordar, ou enfim. A vida é negociação, é uma espécie de vendas, né, objeções e argumentos o tempo inteiro. Eu já trabalhei com profissionais que não tinham experiência nenhuma e foi um resultado muito interessante. Muito interessante. E o contrário também, já trabalhei com pessoas que tinham uma experiência incrível, mas que tinham um outro entendimento, um outro vício de vender diferente e acabou não dando certo. Bem, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Eu espero que tenha sido útil aí para você. Lembre-se, se inscreva no canal, deixe seu comentário, diga aqui o que você gostaria de ver e ouvir, manda uma mensagem inbox, e muito importante aí a interação de vocês para que o YouTube possa distribuir esse conteúdo a outros fornecedores, supervisores, enfim, do Food Service. Nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço.